Fala galera do ProMilitares, eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia, e vamos aqui continuar os nossos estudos sobre Geografia do Brasil, pessoal, analisando hoje a geologia do território brasileiro, né? Isso é um assunto muito presente nos concursos militares e a gente deve estar atento porque o Brasil ele é extremamente antigo geologicamente, tem uma série de particularidades geológicas específicas e isso é muito importante para você fazer uma boa prova e com tranquilidade, né, matar as questões com facilidade. Bom, vamos aqui primeiramente, pessoal, estudar, né, conceitualmente, algo que não é somente restrito ao Brasil, mas é uma conceituação que abrange a geologia como um todo, que é a estrutura geológica da Terra e os tipos de rochas que estão associados a essa estrutura geológica, né? Aqui, na verdade, a gente tem uma tabela, né, um quadro, que mostra o tempo numa visão decrescente, ou seja, do mais recente para o mais antigo, mas aqui me permitam fazer uma rápida inversão, depois a gente volta lá no primeiro quadro. Vamos do mais antigo para o mais recente, que eu acho que fica legal para a gente contar um pouco da historinha da Terra, né? A Terra é um planeta que vai se formar a partir de explosões cósmicas, né? A gente tem ali uma série de teorias que envolvem isso. A teoria do Big Bang ela é mais aceita, né? Onde não haveria uma única explosão, mas o universo seria, né, formado a partir de sucessivas explosões, e numa dessas explosões o sistema solar ele acabou sendo consolidado, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a Terra se forma num contexto de altíssimas temperaturas. Acredita-se, inclusive, que a Terra era tão quente quanto o atual Sol, ou seja, com a atual temperatura do Sol lá no período da sua formação. Então, é um período, gente, inicial, impossível de existir qualquer vida na Terra, tanto que a gente vai chamar de era azoica. Azoica, pessoal, pressupõe, né, o significado de azoica significa sem vida, sem existência de qualquer organismo. Onde nesse momento a Terra passava por um resfriamento, por uma solidificação de minerais e formação das primeiras rochas magmáticas e metamórficas. Fica tranquilo que a gente vai ver daqui a pouquinho os tipos de rocha, como que eles se estruturam. Mas esse é um período bastante longo, que vai levar ali quase 2 bilhões de anos, onde você vai ter uma Terra sem formação de vida praticamente. Depois desse processo de resfriamento, entramos ali na chamada Era Pré-Cambriana, que vai se subdividir em 2 grandes períodos, né? Nós temos o período Arqueozoico, também chamado por alguns de Arqueano, e o período Proterozoico, também chamado de Algonquiano. Aqui a vida já começa a se fazer presente. Nós temos na fase arqueozoica a chamada vida, né, oceânica, muito antiga, né, com formação de primeiros organismos unicelulares. Vamos ter ali a formação de rochas magmáticas e metamórficas. No caso brasileiro, né, pessoal, as serras do Mar e Mantiqueira, comuns para a galera que mora na região sudeste, né, vão se fazer presente. Então você já entendeu, olha aí, eu tô falando, cara, isso aqui de mais de 2 bilhões de anos atrás. E você já tem a formação de serras que são muito comuns no contexto aqui dos brasileiros. Então o que eu já estou observando? Que o Brasil, ele geologicamente, ele é extremamente antigo. Por isso que as nossas altimetrias, elas são altas? Não, elas são baixas. Nosso pico mais alto não chega a 3.000 metros, que é o pico da neblina. Ele quase chega a 3.000, 2.994 metros. Isso faz com que haja, né, uma ideia de que o relevo brasileiro foi sendo desgastado paulatinamente ao longo do tempo. A gente tem essa tendência clara no nossa estrutura geológica. Aí chegamos aqui na chamada, no período Proterozoico ou Algonquiano, onde já começa a formar primeiras rochas sedimentares. Isso aqui é interessante. Por quê? Rocha sedimentar, pessoal, ela vem de sedimentos. A gente vai falar daqui a pouquinho como é que ela se forma, mas ela vem a partir da agregação de alguns sedimentos. Então, para ter rocha sedimentar, eu preciso ter desgaste. Então, a rocha sedimentar, ela já deriva da fragmentação dessas rochas magmáticas e metamórficas. Então, eu já tinha ali chuvas, ventos, ação do mar, ação de rios, que já começavam ali a degradar, a desgastar o relevo e formar rochas sedimentares. Ok? Nesse momento surgem minerais metálicos. Muito importante isso aqui também para a gente compreender que o Brasil ele tem cerca de 4% do seu território composto por minerais metálicos, né, gente? Nós lembramos aí, o Brasil ele tem uma média aí de 64% da sua estrutura geológica composta por bacias sedimentares e 36% composto por escudos cristalinos, crátons. E nesses escudos cristalinos, nesses 36, você tem ali 4% que compõe minerais metálicos. Parece pouco, né, gente? Mas pensar numa estrutura tão grande quanto a brasileira, 4% só de estrutura metálica, né, denota aí a nossa riqueza mineral absurda em relação a esses recursos.
Então temos aqui esse tipo de situação importante, onde, né, os escudos cristalinos brasileiros já estavam ali muito consolidados, sobretudo o escudo brasileiro e o guiano. A gente vai ver daqui a pouquinho o que são esses macro escudos, né? Aí viemos aqui para fases mais recentes, né? A Era Paleozoica, que vai começar ali aproximadamente 600 milhões de anos atrás, que tem vários períodos, né, gente? Período Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. São períodos que envolvem essa longa Era Paleozoica, que vai de mais ou menos 600 milhões de anos atrás até mais ou menos 250 milhões de anos atrás. A Era Paleozoica ela é muito importante, né? Porque esse paleo, né, significa fósseis. Então, quando você tem os fósseis das macroformas de vida que encontramos no planeta, né? Quando as espécies vão entrar em grande profusão, em grande desenvolvimento, uma variedade absurda de répteis, de anfíbios, de peixes, aves, mamíferos, começam a se espalhar largamente pelo território, né? As plantas também já tomando muito do espaço terrestre, então é uma fase de profusão da vida, onde temos aqui glaciações e diastrofismos, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é o mesmo que tectonismo, né? Os processos tectônicos mais desenvolvidos, onde eu tenho rochas sedimentares e metamórficas, os 5 continentes já começam a dar indício, calma, nesse momento ainda existia um macrocontinente que era a Pangeia, a gente vai ver daqui a pouquinho a deriva continental, mas a gente compreende que ali os processos de divisão desses continentes já começavam a se enunciar justamente com esses diastrofismos que a gente mencionou, ok? No Brasil, pessoal, formação de bacias sedimentares antigas, de rochas sedimentares, né? Itu, em São Paulo, né? Com grande, né, depósito de bacias. O carvão mineral no sul do Brasil, lembrando que a região sul é o grande corredor, né, do cinturão carbonífero, que é uma faixa de desenvolvimento desse recurso. Início da formação da bacia sedimentar do Paraná e do São Francisco, né? Então, comecinho, apesar de que a consolidação vai se dar posteriormente, mas já havia o prenúncio dessas importantes bacias. A Mesozoica, que vai ali de mais ou menos 250 milhões de anos atrás até aproximadamente 70, 65 milhões de anos atrás, é uma fase que se divide em apenas 3 períodos, né? O Triássico, mais antigo, o Jurássico intermediário e o Cretáceo mais recente, ok? O Jurássico, né, não preciso, né, nem enunciar, que é onde você vai ter a grande presença e domínio dos répteis no planeta Terra, né? Os dinossauros vão estar presentes, né? Mas é uma fase muito importante geologicamente. Por quê? Porque você tem grande atividade vulcânica, formação de bacias sedimentares, e com essas bacias sedimentares já começa a surgir as reservas de petróleo, ok, galera? Importante lembrar disso. Isso é visto depois no módulo de energia com mais detalhamento, mas quando você tem as bacias sedimentares se formando e formas de vida aquáticas sendo ali aprisionadas nessas rochas, entrando em decomposição, as jazidas de petróleo vão se estruturar de forma ampla, assim como o gás natural também, né? O petróleo do Triássico é mais antigo, de qualidade superior, e do Cretáceo é um petróleo mais jovem, de qualidade inferior. Mas essa é uma fase de grande desenvolvimento desse tipo de recurso, ok? A formação das bacias sedimentares no Brasil também vão se consolidar, como eu falei, o Paraná e o São Francisco, formação das ilhas de Trindade e Martim Vaz, o arquipélago de Fernando de Noronha, as grandes ilhas brasileiras. Por quê? Porque é uma fase, pessoal, onde os continentes estão começando a se separar. A gente vai ver daqui a pouquinho movimento de divergência, mas na hora que os continentes começam a se separar, o magma entra em ascensão e formam-se ali vulcões que vão dar origem a essas ilhas que a gente conhece, né? Hoje essas ilhas são vulcões inativos, mas elas têm um passado, uma formação geológica magmática. Isso é importante da gente perceber, ok? Uma série de derrames basálticos na região sul também vão se fazer presentes, né? A formação de solo de terra roxa, por exemplo. Então, se o cara fala com você, solo de terra roxa, é um solo que tem formação lá na Era Mesozoica. E mais recentemente, nos últimos 65 milhões de anos, temos a Era Cenozoica, que se divide em 2 períodos, o Terciário e o Quaternário, né? O marco, né, inicial dessa fase se dá com os dobramentos modernos que acontecem em vários lugares do mundo, Andes, Alpes, Atlas, Himalaia. O Brasil não possui dobramentos modernos, né, mas a América do Sul, onde nós estamos inseridos, apresenta na costa oeste esse tipo de situação. Beleza? É uma fase onde os grandes répteis vão desaparecer e o domínio dos mamíferos passa a se estruturar. A gente vai ter no Brasil formação de bacias sedimentares mais recentes, a Amazônia, Pantanal e bacias costeiras,
E depois chegamos no Quaternário, que é onde o homem surge, né? O Quaternário é um período bem novinho, nos últimos 4 milhões de anos, eu vou ter o aparecimento e domínio do homem, o atual contorno dos continentes e oceanos passa a ser definido, e no Brasil, as bacias sedimentares, né, do Pantanal e do Vale Amazônico já vão estar plenamente consolidadas. Então, um período mais recente de amadurecimento geológico do mundo e do Brasil também. E a gente pega aqui, né, pessoal, a estrutura terrestre, a Terra que se divide em várias camadas, tem uma camada mais externa que é a crosta terrestre, também conhecida como litosfera. Abaixo dessa crosta temos uma grande camada de magma, né, composta pelo magma, que é denominada como manto, né? Essa camada do manto, ela se subdivide em manto superior, também chamado de astenosfera, e o manto inferior, que alguns livros chamam de mesosfera, mas não é um nome muito comum. E temos lá no interior do planeta Terra o núcleo, que se divide também em porções externas e internas, né? O núcleo externo, ele tem uma consolidação um pouco mais pastosa, né? Menos, né, densa, e o núcleo interno já é extremamente denso. Acreditam os geólogos que ele seja inclusive sólido devido à sua grande concentração de níquel e de ferro, ok? Quanto mais profundo a gente se desloca no planeta Terra, há uma tendência que essa densidade aumente, né, em relação aos minerais, né? A própria crosta, né, gente, é importante a gente lembrar que a crosta terrestre ela também se subdivide. Se você escavar a crosta ela tem aproximadamente 40 quilômetros de profundidade, né? Claro que alguns pontos mais, né, mais finos, mais estreitos, outros mais largos, né? Mas o homem, pra você ter uma ideia, a gente só conseguiu perfurar até hoje 12 quilômetros, né? Porque chega um momento que as rochas ficam tão duras que para você continuar escavando tem que usar equipamentos caros, né? Nem vale a pena esse tipo de utilização. O conhecimento que a gente tem do interior se dá a partir de outros meios, né? Como ultrassonografias, como raio-x, uso ali, né, de radiação para entender um pouco mais do interior do planeta. Mas a própria crosta, ela tem minerais mais densos na sua porção mais profunda, que a gente chama de cima, silício e magnésio, né, composto por silício e magnésio majoritariamente, e minerais um pouco menos densos e flexíveis na sua superfície, que é a camada que a gente chama de cial, composta basicamente por silício e alumínio. Perfeito? Nos tipos de rochas, pessoal, a gente vai lembrar que as rochas, elas vêm preponderantemente do magma, né? Como que surgiram as rochas do planeta? Você vai ter um magma que vai passar por um processo de arrefecimento, né, que é o resfriamento, solidificação e cristalização, e vai dar origem às primeiras rochas, que são as magmáticas. Ah, Thiago, então eu posso dizer que no planeta todas as rochas tiveram uma origem magmática? Sim, com toda certeza você pode dizer isso. Só que a partir da rocha magmática, eu posso ter um processo que a transforma em sedimentar, ou um processo que a transforma em metamórfica. A rocha metamórfica, gente, o nome ele é bem explicativo. Vem de uma metamorfose. Então você vai ter uma série de elementos de temperatura, o aquecimento pode modificar as características químicas dos minerais, pressão, que é o peso, né? Algum tipo de esmagamento que modifica também esse mineral. Não foi incluído aqui, mas também temos a questão da atuação química da água. A água é muito importante nesse processo de transformação das partículas minerais. Então, quando eu tenho transformações, metamorfoses, essa rocha se transforma em metamórfica. E pasmem, uma rocha metamórfica, pessoal, pode virar magmática de novo no futuro. Por quê? Porque você pode ter ali um processo tectônico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de placas que afundam no magma, e quando essas placas mergulham no magma, elas se derretem, viram magma novamente, e no futuro podem virar novas rochas magmáticas. Então você tem esse princípio de equilíbrio na natureza, que a gente chama de isostasia, a ideia de um equilíbrio, de um nivelamento dessas condições. E quando, né, pessoal, essas rochas, tanto magmáticas quanto metamórficas, elas sofrem processo de erosão, de sedimentação. O que é erosão? O desgaste. Você começa a ter a trituração e a deterioração dos materiais rochosos. E esses materiais, eles se depositam e se reagregam, se reacumulam, fazendo com que essa aproximação, esse esmagamento dos sedimentos, os transforme em novas rochas. Ah, Thiago, isso não é possível. Como é que a areia vai virar uma rocha? Gente, você está agora provavelmente numa casa ou construção que usa como base, né, tijolos, blocos de concreto, que nada mais são do que o quê? Sedimentos agregados, né, em alta temperatura, em fornos, que viraram ali base para construções. Então isso é uma questão muito importante. A gente tem a possibilidade de sedimentos, que são fragmentos rochosos, se reagregarem e formarem outros tipos de rochas. Perfeito? Aqui, gente, nós vamos entrar de cabeça
no entendimento de como são os agentes de formação do relevo. Nós temos agentes internos e temos agentes externos, agentes exteriores, que são comuns para nós, né? Nós que vivemos no planeta, temos uma visualização muito clara de processos externos, né? Uma chuva muito forte que derruba uma encosta, ou uma rocha na praia que vai sendo pouco a pouco agredida pelas ondas do mar, o vento que vai transportando ali areia e sedimentos. Para a gente, esses elementos externos são mais fáceis de ser observados. Agora, os agentes internos, que são talvez até mais significativos, eles acabam, para nós, principalmente brasileiros, não sendo muito perceptíveis, mas eles acontecem constantemente, eles atuam constantemente. E sem dúvida, né, pessoal, dos agentes internos, o mais forte é o tectonismo. O tectonismo, também chamado, como a gente falou no início da aula, de diastrofismo, vem de uma palavra grega chamada tecton. Tecton significa em grego construção, e é um processo de ação da estrutura geológica rochosa da Terra, onde placas dessa estrutura vão se atritar e vão gerar repercussões que causam mudanças no relevo. Você tem montanhas, você tem planaltos, você tem vales glaciais ou vales tectônicos que são gerados por esse tipo de processo, ok? A gente tem aqui, né, pessoal, como primeira demonstração do tectonismo, o que nós chamamos de dobras ou dobramentos. Nesse desenho aqui à direita, temos o fenômeno que a gente chama de orogênese. O que é a orogênese? É quando uma placa A, normalmente formada por silício e magnésio, cima, ela se encontra com uma placa B, normalmente formada de cial, silício e alumínio, e quando elas se atritam, por terem, né, pessoal, uma composição diferente, a placa cima ela é mais densa, a placa cial ela é mais flexível, esse atrito vai promover uma dobra. Calma, a porção que é mais rígida, densa, ela não vai se dobrar, porque ela é muito densa, ela é muito dura. Agora, aquela porção de cial que é mais flexível, ela tende a realizar dobras. Então, esse atrito entre elas vai promover a elevação do relevo, que é o que a gente chama de orogênese. Muito cuidado, porque tem alguns conceitos que se misturam e a sua cabecinha fica totalmente, né, obscurecida. Calma. Vamos lá. Tectonismo é a ação de movimento das placas, em qualquer sentido que você observe, formando relevos, formando, né, feições na superfície da Terra. Orogênese é o nascimento de montanhas a partir do atrito entre placas, a partir de dobras. As dobras modificam a feição das placas flexíveis, normalmente de silício e alumínio, como a gente falou. E esse ato de uma placa se sobrepor a outra, gente, de haver essa sobreposição, a gente chama na geografia de subducção. Então, subducção é quando uma plaquinha é sobreposta por outra e você gera esse fenômeno aqui da orogênese, perfeito? É claro que essa placa acima, ela vai ficar por baixo e acaba mergulhando no manto, aí volta naquele caso que a gente falou, onde as rochas se derretem e se transformam em magma novamente, e a placa cial que veio por cima vai se deformar e dar origem às montanhas que conhecemos no espaço geográfico, perfeito? Aqui nós temos a formação do relevo a partir de falhas ou fraturas. Por quê? Quando eu tenho uma placa mais densa que se encontra com uma placa mais flexível, fácil, a mais densa vai ser, né, sobreposta pela mais flexível e a mais flexível vai se deformar. É o que a gente acabou de ver, orogênese. E quando a placa é muito rígida e ela não consegue se dobrar? Ela não tem flexibilidade, elasticidade. Gente, tem aquela famosa frase, né? Quando enverga, não quebra, né? Agora, quando não consegue envergar, vai quebrar. É o caso dessas placas formadas predominantemente por silício e magnésio. Silício e magnésio, com muita rigidez, vão rachar e essas rachaduras vão fazer com que porções se elevem, soergam, e outras porções se rebaixem. As porções que se rebaixam a gente chama de grabens, vales em grabens. É muito comum isso no relevo mundial. E os horsts são as partes que se elevam. No Brasil, pessoal, eu não tenho, orogênese, mas eu tenho esse processo que nós vamos chamar na geografia de epirogênese. A epirogênese é quando porções do relevo soerguem e outras se rebaixam, né? O morro próximo à sua casa, pessoal, pode todo ano ficar alguns milímetrozinhos mais alto, mas você não vai perceber porque isso acontece muito lentamente. Esse é um fenômeno epirogenético, de epirogênese, que normalmente acontece porque as partes mais altas sofrem erosão e jogam sedimentos,
rochas nas partes mais baixas. Gente, lembra que abaixo de tudo isso eu tenho o quê? Magma, eu tenho manto. Então, se eu tenho partes que estão recebendo mais peso, qual é a tendência? Que essas partes mergulhem no manto. E as porções mais altas que estão perdendo, aliviando peso, a tendência é que elas soergam, flutuem no manto. Então, gente, eu tenho essa tendência muito comum nessas áreas de fraturas, de falhamentos, onde há um soerguimento dos horsts e o rebaixamento dos grabens, tá? Isso aqui é muito brasileiro e acontece constantemente na nossa estrutura geológica, beleza? Aqui, galera, a gente entende, né, claramente, que o Brasil, ele não possui as tais dobras que a gente falou, a orogênese, justamente porque estamos numa área onde as placas elas não estão em aproximação, elas estão em afastamento. E nesse afastamento, pessoal, nós temos o que chamamos de placas divergentes. Isso aqui nasceu com o geógrafo alemão chamado Alfred Wegener. O Alfred Wegener, no século XIX, percebendo o traçado e o formato dos continentes, ele afirmou categoricamente que África e América do Sul já tinham sido encaixados em algum momento na história natural do planeta. Wegener, não preciso dizer, foi ridicularizado, foi tratado como um total, imbecil, por não, trazer ali dados comprobatórios em relação a isso. Só que naquele momento, pessoal, não existia tecnologia suficiente para o Wegener comprovar sua teoria. O Wegener vai morrer e décadas depois, já no século XX, nos anos 60, com satélites, com tecnologias espaciais de observação e monitoramento do planeta, constatou-se que sim, os continentes, alguns se aproximam e outros se afastam constantemente, anualmente. E o Wegener, que foi ridicularizado no passado, foi transformado, num grande pensador dentro dos conhecimentos de geologia, e a teoria da deriva continental foi atribuída a ele, Alfred Wegener, Teoria essa que nos mostra que anualmente os continentes se separam, outros se aproximam. Só que o Brasil, pessoal, que está aqui na placa sul-americana, olha que situação interessante. Ele, por um lado, se aproxima da placa de Nazca, que fica no fundo do Oceano Pacífico. Aqui na costa oeste da América do Sul, eu tenho atrito, eu tenho convergência, que é a aproximação de placas tectônicas. Mas nós que estamos aqui no litoral leste da América do Sul, nós brasileiros, nós estamos numa zona de afastamento em relação à placa africana. Olha esse esquema aqui, como ele é interessante para a gente perceber. Houve uma fratura, uma rachadura da deriva continental, que fragmentou os continentes, e o magma, gente, ele faz pressão constantemente para ascender, para subir, fazendo com que essas placas gradualmente se separem. À medida que elas se separam um pouquinho, esse magma ascende, se solidifica, empurra mais um pouquinho para o afastamento, um novo magma ascende e se solidifica. E o que a gente foi percebendo? Que as linhas de litoral de África e América do Sul, que já foram unidas, foram se afastando cada vez mais e surgiu no intervalo entre elas um assoalho oceânico, um fundo do mar. De onde que veio esse fundo do mar? Essas rochas que compõem o fundo do mar vieram do magmazinho que acende e solidifica. Acende e solidifica, acende e solidifica. À medida que novos magmas vão acendendo e se solidificando, vai havendo o que a gente chama de expansão do assoalho oceânico. A gente vai ver daqui a pouquinho em relevo submarino como é que funciona bem esse cenário, beleza? Aqui, gente, o movimento de placas convergentes, que pra gente estar estudando no Brasil não tem tanto interesse porque justamente é um fenômeno que não nos acomete, mas na costa oeste da América do Sul isso acontece, A placa de Nazca que eu falei aqui é essa placa submarina, oceânica, que está mergulhando no manto. E a litosfera mais elevada aqui, no caso, com a formação de montanhas, que está se sobrepondo à placa de Nazca, que a gente vê aqui, que é essa costa oeste da placa sul-americana, nós percebemos que ali eu vou ter montanhas, ali eu vou ter vulcanismo. Por isso que o Brasil não tem vulcanismo ativo na atualidade. Mas se você for no Chile, tem vulcão ativo. Na Argentina, em países ali dos Andes, é um cenário que acaba se envolvendo com zonas de convergência de placas. Perfeito? Aqui, galera, é um outro tipo de encontro entre placas que vai ser mais presente na costa oeste ali da América do Norte, nos Estados Unidos, que são as falhas transformantes, onde há um atrito tangencial de placa com placa. Isso promove ali a formação de uma falha e a ocorrência até de alguns abalos sísmicos e terremotos que a gente pode perceber nessas regiões, ok? Então também é um processo ali de atrito, só que é um atrito lateral, borda com borda. Nós temos aqui, pessoal, um esquema que nos ilustra o que são os abalos sísmicos. Abalo sísmico
Você vai falar de bate-pronto, tá? Mas o Brasil, Thiago, eu não preciso estudar isso, porque o Brasil não tem abalo sísmico, o Brasil não tem terremoto, ponto final. O Brasil é estável geologicamente. Gente, ser estável não significa que você não esteja sujeito a algum tipo de oscilação, ok? Essa estabilidade não é absoluta. Numa média geral, o Brasil não sofre grandes cataclismos, mas nós temos sim abalos sísmicos no Brasil, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Se o Brasil, gente, volta aqui na imagem, ele está numa área, que na costa oeste do seu continente existe um encontro entre placas, vários terremotos, vulcões e abalos sísmicos vão se desenvolver nessa costa oeste. E essas ondas de choque, pessoal, algumas chegam ao território brasileiro. Vão chegar com uma grande intensidade? Não, mas podem acontecer. Então, galera, como é que se forma um abalo sísmico? Um abalo sísmico ele se dá justamente pelo atrito entre duas placas. Essas placas elas estão se pressionando, até um ponto que elas se deslocam. E é nesse deslocamento, é nesse atrito que eu formo uma onda de choque originada no hipocentro. Então o hipocentro, gente, é o início do terremoto, do abalo sísmico. Esse hipocentro gera uma repercussão, uma onda de choque que se propaga verticalmente e chega na superfície. O ponto da superfície onde esse tremor se inicia, a gente chama de epicentro. O epicentro é o começo do terremoto na superfície. E aí essa onda de choque continua se propagando, agora horizontalmente, e pode se propagar tanto em faixas continentais quanto em faixas marítimas. Quando ela se propaga em faixas marítimas, nós temos os maremotos, também chamados pelos japoneses de tsunamis. E na faixa continental terrestre, nós temos os terremotos. Mas ambos são abalos sísmicos, ambos apresentam o mesmo cenário. O Brasil, gente, ele tem abalos que acontecem num nível muito baixo, numa intensidade muito fraca, com poucos pontos na escala Richter e por isso são imperceptíveis, mas eles acontecem constantemente, beleza? Cuidado com isso. O tsunami, né, pessoal, ele se forma quando existe esse epicentro e esse epicentro ele forma uma grande movimentação, né, agitação das águas marinhas, e essas águas elas são impulsionadas em direção ao continente. Quando elas se aproximam no continente, formam uma grande crista. Não é à toa que um dos sintomas, né, para que uma tsunami seja observada é o recuo da água, né? Se você estiver numa praia e a água começar a recuar 100, 200, 300 metros, você pode ter certeza que ele vai ter um abalo sísmico, né? Não é a onda que vai e volta na praia, né, gente? Por favor, sem alarmismos. Mas se você for em lugares onde existe uma prévia de uma tsunami, é muito comum um recuo muito expressivo, porque enquanto essa crista está se formando, a parte de baixo da crista vai recuar para que depois haja uma arrebentação. E é nessa arrebentação que eu tenho a tsunami. Tsunami é essa que está envolvida, né, pessoal, com a entrada constante de água no continente e muita destruição, caso que no Brasil torna-se praticamente impossível, porque, como vimos, estamos próximos a uma zona de divergência entre placas. Beleza? Aqui, né, galera, dentro da escala Richter, que é medida entre 0 e 10, os abalos menores do que 3,5, que são os que normalmente chegam no Brasil, normalmente não são sentidos, mas são registrados. Entre 3,5 e 5,4, às vezes são sentidos, então às vezes eles chegam até no Brasil, aí você sente ali no interior do Nordeste, né, Minas Gerais, algum tipo de tremor de terra, mas nada muito significativo. Entre 6,1 e 7 já pega um nível mais intenso, que o Brasil não vai apresentar esse tipo de abalo, que pode ser destrutivo em áreas até 100 km do epicentro. Entre 7 e 7,9 aí já estamos falando de um grande abalo, um grande terremoto que pode causar sérios danos. E acima de 8 são terremotos de magnitude imensa, que são extremamente destrutivos, imprevisíveis, né, que podem ser causadores de muitas mortes, muitos problemas, sobretudo em áreas próximas às zonas de convergência, né, de encontro das placas tectônicas. O vulcanismo, pessoal, ele está numa mesma vibe, numa mesma lógica, no mesmo cenário que o terremoto. Por quê? Enquanto a placa está mergulhando e passando por baixo da outra, eu estou tendo aquela subducção que a gente falou, né? Eu estou tendo aqui tremores, abalos sísmicos, mas ao mesmo tempo, o que está acontecendo? A plaquinha que mergulha no manto, ela se derrete. Se ela se derrete, ela gera mais magma. Ou seja, o manto, que tinha uma quantidade X de magma, agora está recebendo uma carga cada vez maior. Gente, é só você pensar, né? Eu tenho lá um copo de refrigerante. Já coloquei ele naquele copo de refrigerante, ele é o máximo de líquido que possuo. Aí eu pego 3 cubões de gelo e jogo dentro daquele copo. O que vai acontecer com o copo?
Ele vai transbordar. Por quê? Porque ele já estava com o seu volume máximo ocupado e eu adicionei elementos àquele recipiente que acabaram ultrapassando o seu limite. Então esse transbordamento, pessoal, é o mesmo que acontece aqui no interior do planeta. À medida que esse magma torna-se excessivo para o volume que o manto comporta, o manto vai ter que aliviar a pressão. E o ponto de alívio de pressão é justamente o vulcão, né? Onde acontece esse vulcão. Perfeito? A deriva continental a gente já tinha mencionado, né, pessoal? Onde a gente apresenta que os continentes que vão se fragmentar. No primeiro momento existia a Pangeia e um oceano único, que era a Pantalassa, né? O Mar de Tétis era uma porção desse oceano mais próxima da Pangeia. E com o passar do tempo nós tivemos uma evolução, né? Há 225 milhões de anos atrás, a Pangeia ainda era unificada com o início do seu fraturamento. 200 milhões de anos atrás, ali no início do Triássico, né, na Mesozoica, nós já vamos ter a divisão em Laurásia e Gondwana, 2 supercontinentes. No Jurássico, esses supercontinentes já começam também a se fragmentar. E no Cretáceo, né, gente, que é ali o finalzinho da Era Mesozoica, você já tem ali uma divisão entre supercontinentes da forma que nós conhecemos hoje. Claro, a divisão, a separação e configuração na qual nós encontramos hoje em dia, ela só vai se dar ao longo da Era Cenozoica, né, gente? E somente nos tempos mais recentes temos aí uma perspectiva de continentes divididos, já definidos da maneira como conhecemos. Temos aqui, né, pessoal, como agentes externos, agente de formação do relevo, 2 elementos principais, que são o intemperismo e a erosão, né? Eu sempre costumo brincar com os meus alunos que a gente tem uma frase no Brasil, né, um dito popular, o pessoal fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? E isso, gente, é uma total, né, insanidade, né? Porque você vai lá com a sua mangueira em casa lavar a sua calçada, fica ali jogando ali água na calçada, e você não percebe a água daquela mangueira destruir a calçada. Então, se a água fosse capaz por si só de destruir a rocha, sua calçada ficaria quebrada em pouco tempo ali de limpeza. Na verdade, a gente precisa entender uma outra questão. A água pode sim destruir a rocha, desde que antes dessa destruição ocorra um outro processo chamado de intemperismo ou meteorização, que é a fragilização das rochas. O intemperismo ele acontece de 2 maneiras, de maneira física ou química. O intemperismo físico, gente, é um intemperismo que normalmente ele é gerado ou por calor ou por ação mecânica. Exemplo, né, uma rocha que fica submetida ao sol todo dia. As moléculas dessa rocha se dilatam e depois elas se contraem à noite, né, quando se resfria a temperatura. No dia seguinte, o sol vai voltar a iluminar aquela rocha e ela vai se dilatar novamente. À noite ela vai contrair. E essa dilatação e contração acontecendo diariamente vai promover microfraturas, fragmentações nessa rocha. A mesma coisa acontece em relação à ação mecânica, né? Uma formiguinha que vai ali escavando um buraco naquela rocha, uma raiz de um vegetal que vai ali se expandindo, né? Pode cair uma semente dentro da rocha e a semente começa a germinar. Você vê às vezes calçadas, né, pavimentadas, raízes de plantas vão crescendo e vão quebrando essas calçadas. Então é uma prova de que há uma ação física promovida, né, na destruição rochosa. A mesma coisa temos intemperismo químico. O intemperismo químico ele já é gerado pela ação da água, né? O fenômeno da hidrólise, que é uma reação química onde a água rompe ligações ali moleculares. Isso faz com que, digamos assim, haja um amolecimento, né? Uma fragilização dos corpos rochosos e nesse contexto a gente tende, né, a observar uma facilidade à erosão. Erosão, gente, é a pancada final, é o ponto final do processo. É quando você tem uma onda do mar, você tem um vento mais forte, você tem uma chuva muito intensa, você tem um rio que passa por ali, que vai promover destruição. Isso pode acontecer em áreas glaciais como gelo e neve, isso pode acontecer até numa ação humana, né? O homem vai lá escavar um morro para fazer uma construção. Erosão, gente, só acontece depois que houve fragilização rochosa. E essa erosão pode acontecer de maneira pluvial, temos um exemplo aqui de ravinas e vossorocas, né, que são marcas do desgaste promovido pela ação da chuva, né, pluvial vem de chuva. A erosão dos rios, que é a erosão fluvial, olha aqui um exemplo, né, o rio é justamente um percurso traçado no relevo pela água, né, que transbordou de uma nascente e que vai escavando o relevo, vai promovendo um fenômeno erosivo. A abrasão marinha, que vai destruindo, né, as encostas, a ação de geleiras, né, que promove ali, né,
avalanches, né, que vai criando ali fiordes, que são aqueles vales glaciais com grande peso de gelo que destrói os corpos rochosos. A ação eólica, né, onde temos ali a passagem do vento, que carrega micropedrinhas, micropartículas e vai promovendo uma destruição. Aqui um exemplo bem claro de erosão diferencial, né, onde a parte de baixo da rocha foi mais destruída que a parte de cima, porque os ventos superficiais carregam rochas, pequenos fragmentos, né, que promovem essa destruição. Então são fenômenos que a gente observa de desencadeamento de destruição do relevo a partir de agentes externos. E temos como formas resultantes disso, dos elementos internos e externos, uma série de feições desse relevo. As montanhas, gente, que são esses picos acentuados, né, pontiagudos, tem a ver justamente com o que a gente viu lá na orogênese, né, no encontro entre placas, na subducção, onde aquelas rochas que são mais flexíveis vão se dobrar, normalmente formadas por silício e alumínio, né, pelo cial. Os planaltos, eles podem ser formados também por agentes internos, mas também por ações externas, né? A passagem de um rio que vai escavando o vale e vai formando aquele relevo, ou mesmo a epirogênese, né, pessoal, que a gente falou no caso dos horsts e dos grabens, né? Aqui está bem nítido essa estrutura. No Brasil, a formação de planaltos é uma constante no nosso relevo. Planícies, que são áreas bem extensas e planas, onde o depósito sedimentar ele acaba acontecendo, ou seja, são materiais trazidos das partes mais baixas que se depositam nas porções mais baixas, né? Quer dizer, vem do alto para o baixo, perdão. Depressões, que é uma depressão por conceito? É uma área que está mais baixa do que o relevo circunvizinho, como se fosse o fundo de uma tigela, né? E existem dois tipos de depressões no mundo. As depressões absolutas, que são aquelas que ficam abaixo do nível do mar, e as relativas, que estão acima do nível do mar, mas são áreas que apresentam um relevo circundante mais expressivo, né? Então, depressões, inclusive, são muito presentes no Brasil, como a gente vai falar daqui a pouquinho. O relevo, pessoal, ele também se apresenta no fundo do mar, até porque, como tínhamos falado, o assoalho oceânico, né, o fundo do oceano, ele é justamente uma formação do magma que se solidifica, né, o magma ascendente. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, aqui é bem clara essa figura, né? Temos uma porção mais alta, que fica aqui bem tabular, né? Que é a chamada plataforma continental, que é justamente aquela parte que lá na formação da divisão, né, dos continentes, você teve ali a separação, então essas partes mais altas se mantiveram num patamar mais expressivo, né? Se repara que aqui são áreas acima do nível do mar, ou que ficam no máximo ali a 200, 300 metros de profundidade, né? É um mar bem raso. Passando ali desse distanciamento da plataforma continental, você entra numa parte que a gente chama de talude continental, que é esse desnível que vai ali desses 200, 300 metros, podendo chegar até 2.000, 2.500 metros de profundidade. Então, essa zona de desnível, onde se apresentam as ilhas vulcânicas, é o talude. Lá no fundo do mar, a gente tem a planície abissal, mais conhecida como região pelágica, que pode ali entre 2.000 até 6.000 metros de profundidade. E lá no final dessa grande planície abissal nós temos uma área mais profunda, que é a fossa oceânica, que pode chegar até 11 km de profundidade, né, como a gente tem as fossas marianas, né, que representam a área mais profunda do oceano já registrada, que representa justamente a divisão entre os continentes, né? Aí só voltando aqui rapidamente, sei que eu vou voltar muitos slides aqui, mas fica legal a gente observar o quê? Que é justamente aqui, ó, lá nessa figurinha aqui, que é justamente quando a gente tem essa divisão, esses assoalhos e os continentes, que a gente entende o que vimos ali no relevo submarino. Essas áreas continentais representam as plataformas continentais. Aí você tem um talude que faz o desnível. Temos o fundo do oceano, que é a região pelágica. E lá na divisa, na área de separação ou de aproximação, é onde nós temos as chamadas fossas abissais. Então, o relevo submarino, ele nada mais é do que um produto dos processos, né, que a gente vai observando de formação interna do relevo. Externa também, né? Mas no caso oceânico, é mais uma formação interna. No caso, né, de registro oficial de propriedade, né, de atuação de forças armadas e até de atividades econômicas, nós temos uma divisão, né, desse espaço entre limites de até 12 milhas, que dá mais ou menos 22 quilômetros, do chamado mar territorial, que é uma zona
irrestrita, né, uma zona restrita, melhor dizendo, de controle da nação vigente, né? Então o Brasil, por exemplo, até 12 milhas da sua costa, nenhuma embarcação estrangeira pode adentrar esse território. Passando disso, você entra numa área que a gente chama de zona econômica exclusiva, tem ali a chamada zona contígua, que a gente depois vai estudar isso daí, mas até 200 milhas do litoral, que dá mais ou menos 370 quilômetros, é uma faixa de zona econômica exclusiva, ou seja, qualquer tipo de atividade de pesca, de perfuração submarina, de navegação comercial, tem que ser controlada pelo país vigente, né? Então é um limite oceânico que também faz parte do território daquele país. E depois você entra no chamado mar internacional, que aí já é uma zona de livre circulação, onde não existe uma única legislação sendo aplicada. Nesse encaminhamento final aqui, né, pessoal, sei que é uma aula extensa, mas porque são muitos conceitos para a gente trabalhar, nós vamos pegar aqui as 3 classificações do relevo brasileiro, né? Interessante que esses 3 autores dessas classificações, um foi mestre do outro, né? O Haroldo foi mestre do Aziz, o Aziz foi mestre do Jurandir, e eles continuaram o trabalho um do outro, né? O Haroldo, que vai atuar lá na década de 40 e 50, num trabalho bem antigo, era um trabalho feito basicamente de forma empírica, por visitações, você não tinha ainda imagens aéreas, você não tinha satélite ou qualquer sofisticação tecnológica, então o Haroldo ele vai ser um grande explorador do território nacional, responsável, né, pelo Departamento de Geologia da USP. O Haroldo ele vai mapear o território brasileiro geologicamente, entendendo que o Brasil possuía planaltos e planícies. Essa era a visão do Haroldo, né? E para o Haroldo, estruturas que ficam acima de 200 metros em relação ao nível do mar são consideradas planaltos, e estruturas que ficam abaixo desses 200 metros ele chamava de planícies, né? O Aziz Absaber, que é o seu pupilo, né, que também vai ser chefe do Departamento de Geologia da USP e vai ser um dos maiores geólogos da história do Brasil, o Aziz ele é um cara que ele já vai dar um corpo um pouco mais sofisticado ao Haroldo, né? Você percebe que o Haroldo aqui, ele divide o Brasil em vários planaltos diferentes. O Aziz ele vai entender que o Brasil tem 2 megaplanaltos, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, que se subdivide em vários outros planaltos. Mas o Aziz entende que o miolo do território nacional, ele é composto por um grande bloco cristalino, planáltico, que é o Planalto Brasileiro, né? E temos ali uma série de planícies adjacentes que compõem essa estrutura, né? O Aziz ele vai aperfeiçoar o conceito de planície e planalto. Ele vai dizer que os planaltos são áreas onde prevalece a erosão e as planícies onde prevalece a deposição, ok? Então temos essa correlação aí que deve ser observada, né? Não somente na altimetria, mas em relação aos processos envolvidos. E aí a gente pega aqui como mais recente modelo de análise do relevo, gente, o nosso amigo Jurandir Luciano Sanchez Ross, que foi pupilo do Aziz, né? Então aqui uma sequência, né, de mestres e aprendizes, né? E hoje o Jurandir, ele é o grande papa, né, da geologia brasileira, é o cara que detém aí a autoria da classificação do relevo que é utilizada padronizadamente hoje em dia, que é aquela divisão do 11-6-11, né? 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões. O Brasil ele teria, então, um corpo de divisões, né, de relevo muito mais extenso, né, muito mais minucioso e detalhado. Claro que o Jurandir conta, né, com a ajuda de mecanismos tecnológicos avançados, como imagens de satélite, radares, né, além da própria aerofotogrametria, que é um sistema mais antigo, mas que continua a ser utilizado, né, o projeto Radam Brasil ajudando muito nesses estudos, né, e o Jurandir ele vai criar essa lógica de mapear o território brasileiro, e a gente vê aqui nas colorações algumas situações que vão junto da análise que o Haroldo, que o Aziz fizeram anteriormente, né, onde em laranjinha temos os planaltos, em amarelinho as planícies e em verde as depressões. A diferença do Jurandir é que ele adiciona depressões a essa classificação do relevo. Depressões brasileiras, no caso, relativas. Não temos depressões absolutas, não temos ambientes abaixo do nível do mar no Brasil. Mas temos várias regiões que o Jurandir analisa como sendo circundada por relevos mais altos. E aqui percebemos, né, pessoal? Assim como o Aziz e o Haroldo, temos o miolo, né, o interior do território brasileiro, bem permeado por estruturas de planaltos, né? Temos aqui muitas planícies ao longo da costa, na estrutura pantaneira e também ao longo da bacia amazônica, né, como viram os seus mestres anteriormente, mas ele percebe aqui que outras regiões
passam a ser classificadas como depressões, porque ficam abaixo das suas áreas circunvizinhas, né? Então, um grau de detalhamento, de refinamento um pouco maior dessa análise do território brasileiro, a partir de um contexto mais moderno, né, mais tecnológico, mas, né, que perfaz aí, né, uma sequência de estudos que os seus mestres antecederam, né, e que são muito importantes para a gente conhecer o Brasil e a sua história natural. Beleza, galera? Aqui foi um grande apanhado, eu sei que são muitos conceitos, né? Você fica às vezes um pouco confuso. A gente ficou, né, de repente com alguma coisa para trás, volta no vídeo, faz anotações e não esqueça de ir lá depois fazer os exercícios, né, para que você possa sedimentar um pouco melhor o que a gente falou por aqui. Beleza, meus amigos? Um forte abraço e até a próxima. Ok, vamos. Vai. Ok, time, 5 minutos.